Intensidade, vibração, talvez tenha sido isso o que fez a grande diferença no jogo de ontem, a partida que abriu a semana 6 da temporada, o Thursday Night Football, que terminou com a vitória do New York Giants para cima do Philadelphia Eagles. Eagles favoritos, assim como os Rams eram na semana passada. Todo mundo apostando na vitória dos Eagles. Vão perder duas seguidas contra os Giants, que perderam para os Saints, pois toma aí, os Giants dobraram. 34-17, grande resultado no MetLife Stadium. A gente vai passar aqui a limpo essa partida. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando já na manhã dessa sexta-feira com pouquíssimas horas de sono, porque a gente acompanhou junto aqui o jogo, né? Fizemos uma live para acompanhar, muito legal. Mas agora, cabeça um pouquinho mais fria, vamos avaliar o que aconteceu de verdade. Já repassei o jogo aqui pra gente conversar. Quero saber a sua opinião? Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, ou seja um apoiador. Tem vantagem, clica no botãozinho aqui pra ver. Mas, lembrando, hein, meta é de 30 mil até o Super Bowl. Vai chegar? Não sei, mas a meta, a gente joga lá em cima e se a gente passar, a gente dobra e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá então falar desse jogaço que abriu a semana número 6, já um terço da temporada indo embora, e uma partida que pegou todo mundo de surpresa, né? Fui olhar também de novo, assim como a semana passada, todo mundo apostando de um lado, o jogo foi para outro lado. A minha expectativa quando a gente falou de fazer a live, de acompanhar a partida junto, foi muito legal, inclusive muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Quem não acompanhou, pô, teremos outras oportunidades de bater um papo, foi bem legal. Comigo e com o Ivo. Aliás, vai ter vídeo hoje ainda com os palpites pro final de semana, que o Ivo vai participar também. Eu vou botar ele na roda aí pra ele apanhar também, né? Não vou ficar apanhando sozinho. Mas a questão principal pra mim é que tava todo mundo levando pro lado do Philadelphia Eagles. E a gente viu dois times com intensidades completamente diferentes na partida de ontem, tá? E eu acho que isso aqui fez bastante diferença. Foi até engraçado durante a semana o Sirianni falando que era bom o jogo na quinta-feira, semana curta, para você não ficar muito tempo sentado naquela derrota, né, que teve lá para a equipe do Denver Broncos. Mas agora tem o lado reverso, né? Porque você vai sentar em duas derrotas e por um mini-bye, né? Quase uma semana e meia remoendo isso aqui e tentando jogar água na fervura, porque parece estar um caldeirão ali complicado, né? Na equipe dos Eagles, a gente vai passar por isso, enquanto isso nos Giants. Rapaz. Deixa eu colocar aqui na tela meio a meio, para a gente trazer as estatísticas, mas é isso, tá? Então os Giants que estavam 1-4, que tinham perdido para os Saints, jogavam em casa diante de sua torcida, a torcida sofrendo um pouquinho aí pela derrota dos Yankees, né? E tem aquela coisa, né? Quem torce para os Giants é Yankees e deu aquela aliviada. Enquanto isso, o pessoal da Filadélfia viu os Phillies perder ao mesmo tempo lá, né? Numa besteira tremenda. Então, galera ligada ali no esporte se deu mal na Filadélfia ontem e saiu do 4-1 para o 4-2, duas derrotas consecutivas. Vai ficar pensando nisso daqui até a próxima semana, quando entrar em campo. Mas eu separei algumas fotos, eu estava na dúvida, né? Eu vi algumas fotos dos Giants, na dúvida de qual que seria a foto da capa do vídeo, porque olha isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui tá o Dart, tá o Scatterbull. Espetacular, né? A vibe ontem, toda a vibe que o Dart entregou em campo, até high five pro juiz teve, assim, as melhores comemorações, fizeram thriller, fizeram de tudo, né? Era festa realmente pro Dart. Vai passar pelos números dele, falar um pouquinho da atuação dele. Essa daqui é a minha favorita. Por enquanto estou gravando, é a minha favorita. O Scatterbull teve 3 touchdowns terrestres ontem, é o primeiro jogador dos Giants desde a década de 70, né? O calouro a ter 3 touchdowns em uma partida. Cara, que espetáculo que foi, né? Um jogo. E aí o Scatterbull, que vibe também, né? Porque que jogador, ele joga com intensidade, ele tem vontade. A gente falou ontem na live, legal ele com o Dart ali, mas imagina um cara maluco como ele é, que se mata em qualquer lance, pareado com um cara como o Baker Mayfield, né? Seria loucura completa, mas tá bem ali, tá bem. Deixa ele com o Dart. Gostei dessa pick,
Tinha gostado já, achava que era um jogador interessante, pelo que eu tinha visto no college football, pela entrega dele e ontem de novo se entregando, procura o contato, aquele cara que não tem nojinho, não, ele busca mesmo, ele gosta da pancada e jogou muito bem. Grande partida como um todo dos Giants e as fotos são espetaculares, tá? Aí vamos passar aqui pro lado vencedor primeiro, né? O Jackson Dart teve 17 de 25, 195 jardas, um passe para touchdown. Também teve uma corrida para touchdown de 20 jardas, né? Terminou o jogo com 58 jardas em 13 carregadas. Até perdeu na joelhada ali, tinha batido 60 jardas. Agora, o caso é interessante quando você olha aqui, porque queira ou não, você, torcedor dos Giants, tem o dedo do Daboll, né? Você percebe bastante o plano de jogo que o Daboll gosta de fazer, que fez lá nos Bills, que fez com o Daniel Jones quando deu certo, de deixar o quarterback esticar um pouquinho mais a jogada, e aí ele vai correr, ele vai fazer um movimento, às vezes ele ameaça com a corrida, ele é uma ameaça com as pernas, e ele consegue fazer os passes também. Teve isso aqui, talvez tenha passado o limite do momento em que o jogador teve uma possível concussão, você talvez devesse dosar um pouquinho mais esse tipo de colocar ele na situação de risco, né? Porque se passou pelo médico, ele chegou aí para a tenda azul em algum momento, sendo avaliado pelos médicos independentes, se ele volta para a tenda azul, ele não sai. Né? Então, se ele tivesse uma pancada de novo ali, ele não sairia, e não é a primeira vez. Nos jogos ele costuma buscar bastante o contato e pode preocupar. Até porque mostrou o desespero do Daboll no momento em que ele foi para a tenda azul, entrou o Russell Wilson, o cara deu um passe, foi uma nhaca tremenda, né? E a galera já vaiou. O torcedor dos Giants saiu contente até por isso, porque até a vaia que estava preparando para o time conseguiu entregar na partida. E não dá. A intensidade é diferente. Né? Hoje, eu não vou ficar abraçando com erro, não sou de fazer isso. Acho que fez bem o Daboll de colocar o Dart já naquela semana contra os Chargers, né? Vai ter os altos e baixos, mas ótimo, tá entregando muito bem, tava pronto para isso, não tava vendo o treino para saber se tava pronto ou não. E em compensação, o Russell Wilson foi um cara que foi um material importante para mostrar como tem essa... o time não era perfeito, então se perder não é só culpa do Dart. E olha como joga melhor, como fica mais legal ver com o Dart, né? Como tem mais ânimo, como tem mais empolgação, e ele tava lá. Tudo bem que ontem o Russell Wilson, que eu falei, né? Se quisesse lançar a interceptação, o cara tá sendo odiado mesmo, lança e me dispensa aí, pronto, eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida, né? Ken Scatterbull, partidaça, 19 carregadas, 98 jardas, poderia ter chegado na 100, né? Deixasse mais uma corridinha ali de baixar a 100, 3 touchdowns anotados, o Dart teve esse touchdown terrestre também anotado. Destaque aqui nesse grupo de recebedores, tá? Porque nós tivemos o Lil Jordan Humphrey sendo um destaque, o cara que estava no practice squad, subiu porque eles estavam sem o Slayton também, então 4 recepções, 55 jardas, Wan'Dale Robinson, olha esse grupo de recebedores, você estava com Wan'Dale Robinson, você estava com Lil Jordan Humphrey, o Theo Johnson, que é o tight end, também jogou bem na partida, teve recepção importante, tem uma conexão muito interessante em situações importantes ali do jogo. Boa partida da equipe do New York Giants como um todo, inclusive protegendo bem a bola, não sofreu os fumbles, não sofreu a interceptação, não entregou a bola como entregou para os Saints, que foi o grande ponto que fez a derrota, né? Aqueles 5 turnovers na sequência na partida contra Nova Orleans, e conseguiu roubar a bola. Eram mais de 300 passes sem ser interceptado para o Jalen Hurts na sequência. Foi interceptado ontem, num momento muito importante da partida, porque ali estava com 10 pontos de vantagem para a equipe dos Giants. Vou até colocar aqui o play-by-play, né? Que é quando vem aqui a interceptação. Tava com... o placar foi interessante, porque ele termina com esse 20-17 e aqui geriu mal o relógio a equipe dos Eagles. Né? Tinha 1 minuto e 19, não tinha tempo para pedir, tinha 93 jardas para marchar, mas dava para chegar num field goal range. Correu na primeira? Ótimo, mas aí tentou um passe no meio, gastou mais relógio, o que tentou para lateral não deu certo o passe.
e aí termina com uma corrida pelo meio do Jalen Hurts, que pegou a jogada do playbook do Dallas Cowboys, né? Nos playoffs com o Dak Prescott. Não conseguiu fazer o snap, ainda era uma quarta descida, não podia nem ir pro spike, deu tudo errado e não conseguiram ponto nenhum. A defesa foi lá e fez sua parte, 3 and out, mas o ataque também entrega um 3 and out. E aí vem um touchdown e a diferença vai para 10 pontos. No momento em que você tinha aqui essa diferença se manteve, o placar se manteve, aqui é a hora que você poderia matar, assim, ameaçar, né? Chegar lá e mostrar, tô aqui, você está na red zone já, e aí você é interceptado. Ele tentou um passe pro Brown, aliás, o passe que foi incompleto, né? Ele tentou um passe pro Dodson. O Brown e o Smith estavam livres na endzone. Eles estavam livres na endzone. Assista de novo, eles estavam livres, mas ele estava focado no Dodson. E ele é interceptado pelo Flott. Pega a bola e retorna nas 68 jardas. Ali, basicamente, matava o jogo. Porque 3 jogadinhas depois, o terceiro touchdown do Scatterable, né? E aí coloca o placar muito difícil. E aí, para finalizar, ainda tem o fumble do Dillon, né? Tentando levar, tentando ter uma chance ainda com 7 minutos no relógio. Vamos buscar, é difícil, mas sei lá, né? Às vezes você consegue, assusta, ameaça. Vem o fumble, então tudo dando errado para a equipe do Philadelphia Eagles ontem, que viu o ataque terrestre dos Giants conseguir 172 jardas. Muita jarda terrestre, muita, né? E o seu time, de novo, com um ataque que não sabe muito bem o que fazer da vida, né? O Jalen Hurts perdeu uma conexão com o Devonta Smith que era para mudar o jogo, mudava o jogo completamente, e ele teve tempo no pocket, o Smith tinha 10 jardas de separação do recebedor do cornerback mais próximo, né, do defensor mais próximo, e o passe vai adiante, o passe vai na frente. Ali era receber e correr pro abraço, ali era touchdown anotado certinho, e o passe foi errado. Começa com 2 boas corridas do Saquon Barkley e depois essas corridas vão minguando. A linha ofensiva com problemas, sacado 3 vezes no Jalen Hurts, 2 vezes pelo Burns em momentos de terceira descida, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo. Momentos cruciais, a defesa dos Giants, que não conseguiu basicamente encostar no Rattler no final de semana, conseguiu chegar no Hurts, matou essa linha ofensiva. Os 4, tem que falar, né? Os 4 touch-push, chato, mas é recurso, né? Deu certo, funcionou pros caras, ótimo. Mas agora o touch-push também não vai ser assunto. Não acho que com esse Eagles escorrendo como foi, derretendo como foi há 2 temporadas, dificilmente a gente vai falar de touch-push daqui por diante. Mas o grande ponto é que o time segue sendo disfuncional. O ataque, ele é estranho, não tem conexão e parece que a galera não tá nem aí. Cortava a imagem pra sideline, você via o Jay Brown sentado ali, pronto para ler um livro e dane-se, se perder, se ganhar, não é problema meu, né? 6 recepções, teve 80 jardas, o Goddard passou das 100 jardas ali, o Devonta Smith teve 49 jardas, teve ali os seus momentos, né? Mas na hora crucial, alguns problemas com Hurts, umas chamadas erradas, umas falhas de leitura e erros capitais. Defesa cometendo muitos erros mesmo, principalmente a secundária. Você perde o Mitchell, né? Você perdeu o Mitchell durante a partida ali com o Kenyon Mitchell com o hamstring, né? Teve uma lesão na coxa. E aí ficou complicado. O Adoree Jackson teve que entrar para jogar. Ele que tinha perdido a posição para o fraquíssimo Ringo. O Ringo é uma piada de mau gosto, tá? O Kelly Ringo, eu achei muito fraco no final de semana. Era o mapa da mina, o Bo Nix identificou aquilo e lançava toda hora pra cima dele. E ontem, de novo, comete falta, erra na cobertura, ele não tá no lugar certo. Fraquíssimo Ringo. Olha, comentei ontem, pior Beatle e de longe a mina de ouro da defesa dos Eagles, a secundária dos Eagles. Eu não consigo entender o Adoree Jackson ter perdido a posição pro Ringo, né? Acho que pegou mal ali pra ele, porque, né? Então já não tinha o Slayton, e aí você também perdeu o Mitchell, o Kenyon Mitchell ontem, então
Vamos ver quanto tempo vai ficar fora. Vamos ver, porque isso aqui é ruim. Ruim demais. A secundária foi um grande problema no jogo de ontem. E todo mundo acabou, né? Jogando um pouquinho abaixo da crítica ali. O Baum tomou um pancake ontem. O Mukuba também tomou uma pancada. Todo mundo acabou passando algum momentinho de vergonha no jogo de ontem. E eu senti uma vibe nos Eagles que me deixou com um alerta, tá? Não sei se é problema só com o Patulo. Tem o Vic Fangio, é diferente do que era há 2 anos, porque o ano passado, há 2 anos, você não tinha nem coordenador defensivo nem ofensivo direito. Agora o problema seria só no ataque, mas parece que tira a motivação da defesa. A defesa tem seus problemas também físicos ali, alguns jogadores que se machucam, e aí encarou um time com uma intensidade e uma leveza dos Giants que ontem foi bastante crucial, né? Acho que pesou bastante esse ambiente também e que legal. Eu não vou ficar abraçando com erro, não. Então, se achava que não tinha que colocar o Dart, tá mais do que certo. Assim como eu acho que ganha uma nova vida a carreira, né, como treinador dos Giants, o Brian Daboll. Acho que ele tem alguma coisinha para mostrar. Esse time vai brigar pelo Super Bowl? Não. Não acho nem que é time de playoff. Mas é um time que vai ser divertido, é um time que vai brigar por vitórias, é um time que vai deixar o torcedor mais animado, né, com relação ao futuro, porque, até convenhamos, né, não era nada bom, nada bom. Ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise mais definitiva do Dart, terceiro jogo dele, né, segunda vitória, mas time desfalcado, um outro time em crise. Calma, 3 jogos, vários quarterbacks são capazes de fazer com uma boa atuação, né? Ele fez 2 jogos com boa atuação, foi mal contra os Saints. Então, muito cedo para cravar qualquer coisa, se é o novo Eli ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje tem um ânimo diferente. Nova York em festa, pela vitória e pela... O ambiente é bom, o ambiente é legal, né? Tá todo mundo se divertindo. E na equipe dos Eagles, atuais campeões do Super Bowl, as coisas parecem muito mais com uma crise do que acho que qualquer um poderia imaginar. É um elenco extremamente talentoso, tá? Tem talento em tudo qualquer canto, principalmente nesse ataque. Você está falando dos principais grupos de recebedores, de um ótimo quarterback, de uma linha ofensiva que sempre foi muito boa, de running back, nem precisa falar aqui do Saquon Barkley, que talvez seja o melhor do jogo, e não tá encaixando, e a galera tá bem lá na sideline. O clima não parece legal. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like, seu hype, se inscreva no canal, e a gente volta ainda nessa sexta-feira para trazer os palpites. Valeu, aquele abraço.